Boa noite, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Pessoal que está entrando aí, se puder me informar se o áudio tá legal, por favor. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Pessoal, me informa se o áudio tá legal. Tá dando para me ouvir, por favor. Você que entrou aí já vai compartilhando esse vídeo via Facebook e via Instagram. Nós estamos ao vivo nas duas plataformas. Oi, Natália, tudo bem? Oi. Nós estamos ao vivo nas duas plataformas. Já vai compartilhando esse vídeo aí para que a gente consiga impactar mais pessoas num tema tão importante como a gente vai falar hoje, tá? O Instagram caiu aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue de novo. Acho que conectou de novo. O Instagram tinha dado uma caída, mas acho que retornou. Beleza, pessoal, a gente está também hoje lançando um canal no YouTube, Iraí Tafner, é só procurar lá. Todas as lives que a gente fizer aqui via Instagram e via Facebook, a gente vai subir as lives lá no canal no YouTube para ficar mais fácil de acessar quando vocês quiserem, tá? Então alguns vídeos gravados, outros são os vídeos da live com as dúvidas de vocês e com as respostas. Vão ficar lá no canal no YouTube Iraí Tafner. Então entra lá no canal, se inscreve para ficar mais fácil o acesso às informações que a gente fala aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar, só o áudio tá legal aí, o áudio do Facebook, do Instagram, por favor, só reporta para mim se o áudio tá legal, se vocês estão me ouvindo bem. Para a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, que é sobre o sistema de garantia de direitos, né? Termos um pouco confusos e às vezes as pessoas não sabem a definição de cada órgão, né? O que cada órgão faz. Então vou tentar falar de uma forma bem sucinta, numa linguagem mais fácil de entender, o papel de cada órgão que faz parte da rede protetiva e do sistema de garantia de direitos. O que é o sistema de garantia de direitos, como ele funciona, como ele deve funcionar numa cidade, tá? No final vou falar um pouquinho sobre a cidade de Socorro e depois a gente vai falar sobre uma lei, que é uma lei de 2011 e que ainda não foi implantada, que pode gerar muita economia para o município e pode melhorar o serviço de atendimento, principalmente na área da saúde e de assistência social, tá? Vamos lá, tá? Áudio ótimo, beleza, legal. Vamos começar então. Pessoal, boa noite. Eu sou Iraí Tafner, sou ex-conselheiro tutelar, professor de educação física, sou karatê coach, já trabalhei com alto rendimento de karatê, hoje eu trabalho com karatê mais no esporte social, visando um pouquinho mais de relacionamento humano, treinamento de habilidades psicológicas, né? E comecei a fazer essas lives há umas 2 ou 3 semanas
para a gente debater assuntos pertinentes à criança, adolescente, ao esporte, ao agronegócio, e com foco na cidade de Socorro. É onde eu vivo, onde eu nasci, né, e o nosso foco hoje se encontra aqui em Socorro. Vamos lá. Sistema de garantia de direitos. O que é? Né? Como o nome diz, é uma rede, um sistema que deve garantir direitos de crianças e adolescentes. Quais direitos? Aqueles direitos previstos em lei, previstos no ECA. Tá? Toda criança e adolescente tem direito a um monte de coisa. Esporte, educação, lazer, cultura, convivência familiar e outros fatores. Né? Então, o que é a nossa questão hoje é como garantir direitos. Como fazer esse sistema funcionar de acordo com as leis e como fazer esse sistema funcionar do jeito certo, como ele deve funcionar. Às vezes a gente tem algumas coisas ultrapassadas que precisam ser revistas, né? Em formas de lei, em formas de decreto, em formas de resoluções. E aí isso vem em encontro com a nossa proposta, né? Discutir ideias, discutir ações que possam ser feitas para beneficiar o sistema de garantia e assim beneficiar as famílias que são atendidas por esse sistema. Então vamos lá. A rede protetiva do município, ela é composta de órgãos colegiados, órgãos de assistência social, órgãos de saúde, órgãos de educação, órgãos de proteção integral. E o que é isso, né? Então, esses termos acabam confundindo a nossa cabeça. Fazem parte da rede protetiva o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, o CAPS, o setor de educação, o CMDCA, né, que todo mundo, ninguém sabe na verdade o que é CMDCA, eu vou tentar explicar para vocês aqui hoje. É um pouco complicado de se entender a função do CMDCA e a função do Conselho Tutelar. São duas funções diferentes, porém são órgãos colegiados. E as entidades de acolhimento, né? As entidades de acolhimento que formam a base do sistema de garantia de direitos. Quando todos os outros direitos foram violados, quem garante os direitos são as entidades de acolhimento. Em Socorro nós temos uma entidade de acolhimento, que é o Lar Dom Bosco, que sobrevive de doações, tem um chamamento público com o poder público municipal, mas não é suficiente para a garantia dos recursos. Então, o Lar Dom Bosco sobrevive hoje de doações e de eventos que são feitos. Como a entidade está na base, acaba que toda aquela família, toda aquela criança ou adolescente que teve todos os direitos violados, o último recurso acaba sendo a entidade de acolhimento. Quando não tem mais o que se fazer com aquela família, essa criança ou adolescente fica na entidade de acolhimento para que essa rede protetiva reestruture a família para receber de volta aquela criança. Né? Às vezes, muitas vezes tem êxito, outras vezes não, mas o fato é que se vê a rede protetiva como órgão punitivo, e ela não é um órgão punitivo, né? Ela é um órgão que sobrepõe aos outros, a opinião da rede sobrepõe aos outros, porém a palavra final acaba sendo do Ministério Público ou do juizado, para que a entidade de acolhimento, no caso em Socorro, o Lar Dom Bosco, seja o local de futuro daquela criança, enquanto a família se restabelece para recebê-la de volta. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho de cada órgão, o que é cada órgão, o que eles fazem, e aí vocês vão entender que a rede vai se entrelaçando, né? E aí um órgão acaba dependendo do outro e se completam para que o sistema de garantia de direitos funcione,
para que os direitos de todas as crianças e adolescentes sejam garantidos e não violados. Tá? Então vamos lá, CRAS. Vou falar sobre o CRAS um pouquinho. O que é o CRAS? O CRAS é um equipamento da assistência social, né? São divididos em dois equipamentos, o CRAS e o CREAS. O CRAS funciona como uma atenção básica, funciona na garantia de direitos da família que ainda não tem vínculos rompidos. Então a cesta básica, o leite, os direitos básicos de alimentação, de fortalecimento de vínculos, isso é tudo papel do CRAS, tá? Centro de Referência de Assistência Social. É um braço da assistência social. E aí tem o outro braço. Tá? Então, CRAS, direitos básicos, e aí o outro braço é o CREAS. O CREAS já é uma atenção mais especializada para aquelas famílias que foram vítimas ou que têm os vínculos rompidos. Tá? Como assim? Vamos dar um exemplo. Famílias que estão em necessidades básicas, não têm vínculos rompidos, não têm não têm mais direitos violados, acabam sendo encaminhados para o CRAS. E que o CRAS cumpra com os direitos básicos, como alimentação, fortalecimento de vínculos, etc. Famílias que têm vínculos rompidos, né? São aquelas que os direitos das crianças ou dos adolescentes daquela família foram violados. Como, por exemplo, o caso de um abuso, de um assédio, outros casos de negligência, de forte negligência, abandono intelectual, abandono físico, acaba que essa família é encaminhada ao CREAS. Já é um serviço de especialidade para atender aquela família em questão. Tá? Então, são os dois braços da assistência social, o CRAS e o CREAS. Tá? O CRAS, direitos básicos, e o CREAS são daquelas famílias que têm vínculos rompidos e que precisam relaçar os vínculos ou não. Né? Algumas famílias não tem como se relaçar os vínculos. Então acaba criando uma ação civil pública no Ministério Público para o afastamento daquela criança do convívio familiar, e aí ela vai para a entidade de acolhimento, no caso de socorro, o Lar Dom Bosco. Tá? Então, CRAS e CREAS, tá? Pessoal, pode ir mandando pergunta, dúvida, tá? Eu estou tentando explicar de uma forma bem dinâmica e bem tanto quanto pedagógica, para que vocês entendam mais fácil o papel de cada órgão, para que no final a gente consiga arrematar essa live com o conceito de rede, né? O que é rede protetiva. Então, tava lá, CRAS, CREAS, né? A gente acho que elucidou isso aí, o que é o papel de um e o papel de outro. Vamos para o outro, o CAPS. O CAPS é um órgão da saúde do município, né? O Centro de Atenção Psicossocial, que trata da saúde mental da população. É um braço da saúde, do Departamento de Saúde, e que funciona na rede protetiva de crianças e adolescentes, basicamente com a saúde mental, no caso da infância, muitas vezes no caso da adolescência, com o uso de drogas, ou até trata os pais que são agentes violadores por conta do uso de álcool e drogas, acabou abandonando aquela criança, acabou violando o direito daquela criança. Esses pais também são encaminhados para o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Tá? É o maior braço da saúde dentro da rede protetiva, dentro do sistema de garantia de direitos. Né? Geralmente, quando isso ocorre, a família é acolhida pelo CAPS, é tratada pelo CAPS, enquanto a criança, dependendo do direito que foi violado, fica no afastamento do convívio familiar na entidade de acolhimento. Ok? Então vamos lá, CRAS, CREAS e CAPS. Outro braço da rede protetiva do sistema de garantia de direitos é a educação. Tá? A educação em todas as esferas, municipal, estadual, particular. Por quê? Porque
crianças que têm o direito violados não estão praticamente a Deus dará. Às vezes tem criança com direito violado, com poder aquisitivo muito alto, que a família tem um poder aquisitivo muito alto, mas deixa a criança com o direito violado. Às vezes abandono intelectual, muitas vezes assédio, abuso, né? Isso acontece do lado da nossa casa e às vezes a gente não percebe. Tá? Então, essa rede protetiva, quando eu falo em educação, eu estou falando em esfera municipal, estadual e particular. Tá? Falo nas 3 esferas. Em se tratando de criança e adolescente, ninguém está livre de ser vítima. Ninguém está livre de ser vítima. Tá? Por isso a atenção dos pais tem que ser redobrada, por isso a atenção da escola tem que ser redobrada, e a saúde, a educação entra nessa rede protetiva com um papel muito importante, porque a criança acaba passando mais tempo na escola do que com a família, né? E aí às vezes ela relata algum problema, alguma coisa na escola que ela não relata na família, ou que a família é o agente violador e que ela tem medo de relatar. Então ela acaba relatando na escola, para a professora, que tem mais intimidade, que a professora passa mais tempo com essa criança do que a própria mãe e o próprio pai, né? E a professora dá mais atenção para essa criança do que a família quando está em casa, né? Então a porta de entrada de alguns direitos violados que a gente acaba assistindo, geralmente 80% é dentro da escola. Então daí vem o papel fundamental da escola. A escola acaba sendo um detector de direito violado. O maior detector de direitos violados de crianças e adolescentes é a escola. Tá? Então a educação entra nesse sistema de garantia de direitos, muitas vezes como receptor do caso. Tá? CRAS, CREAS, CAPES, Educação. Agora vamos falar sobre o CMDCA. O que é o CMDCA? O CMDCA, basicamente, é o gestor de todas as políticas públicas que envolvem criança e adolescente no município. O CMDCA é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele é um órgão paritário. O que é isso? Ele funciona com o mesmo número de representantes do poder público, o mesmo número de representantes da sociedade civil. Esses representantes da sociedade civil são eleitos. Os representantes do poder público são nomeados pelo prefeito. Tá? Então esses representantes da sociedade civil que são eleitos, geralmente são os presidentes, vice-presidentes de entidades que tratam criança e adolescente. Né? Entidades de acolhimento, como o Lar Dom Bosco, entidades como a PAI, entidades como o Núcleo de Omar Branco, que nós temos em Socorro, muito bem dirigido, outras entidades que realizam trabalho social, né? A Corporação de Guias Mirins, a Guardinha, que nós temos em Socorro também. Todos esses órgãos fazem parte do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tá? Então, o que acontece? O CMDCA, por sua vez, por ser um órgão público e municipal, ele é responsável pelas políticas públicas daquele setor. Né? Todo conselho municipal é responsável por políticas públicas daquele setor. Então, se está faltando alguma política pública, se está faltando determinado programa de assistência à criança e adolescente, o responsável por entrar com o pedido via Ministério Público é o CMDCA. Né? Então, como a gente falou agora há pouco da educação, onde a educação acaba sendo o detector de direitos violados de criança e adolescente, o CMDCA é o detector de falta de políticas públicas, né? Ou de novas políticas públicas para serem implantadas. Né? Então fica essa diferença, né? Dos órgãos públicos, órgãos governamentais, que são os órgãos de educação, de saúde, que são detectores e porta de entrada de direitos violados, e do CMDCA. O CMDCA que é um órgão paritário de entidades públicas, órgãos públicos
e entidades assistenciais. É um órgão paritário e ele detecta a falta de políticas públicas para determinado assunto ou para determinados programas sociais, né? Também o CMDCA é o responsável pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o FUNCAD. Muitas empresas doam o seu imposto de renda para o FUNCAD, né? Fazem a restituição de imposto de renda, doam para esse fundo. Esse é um fundo da criança e do adolescente. Esse fundo é gerido pelo CMDCA, tá? E esse fundo serve para programas das entidades registradas no CMDCA. Então o CMDCA tem um registro lá, como eu falei, do Lar Dom Bosco, da Corporação de Guias Mirins, da APAI, do Núcleo de Omar Branco, das entidades esportivas. O CMDCA tem o registro. Acaba sendo o quê? Que a entidade precisa fazer um projeto, a entidade precisa bolar um projeto, fazer um projeto, apresentá-la ao CMDCA e o CMDCA delibera o uso do fundo, se sim ou não, tá? Às vezes essa informação acaba gerando um pouco de confusão, porque os órgãos públicos não podem usar esse dinheiro, tá? Do fundo. Quem tem que usar esse dinheiro do fundo são as entidades não governamentais, né? Então precisa da entidade fazer o projeto, apresentar o projeto ao CMDCA e o CMDCA deliberar o uso dessa verba, se sim ou se não. Logicamente que a entidade precisa prestar contas depois ao CMDCA e o CMDCA prestar contas ao município. Até porque essa verba acaba vindo na conta do município, porém quem gere, quem administra e quem delibera é o CMDCA. Tá? Vocês vejam a importância que tem o CMDCA nessa rede protetiva, nesse sistema de garantia de direitos, né? O CMDCA é um órgão forte e atuante em socorro. Enquanto eu estive conselheiro tutelar, participei das reuniões do CMDCA, pude ver de perto o trabalho que eles fizeram e só tenho a parabenizar o CMDCA de socorro, tá? E as entidades de acolhimento, as entidades assistenciais da nossa cidade também fazem um trabalho incrível, incrível. Merecem estar dentro do CMDCA, merecem pleitear essa verba, tá? Mas a maioria não o faz. Às vezes por falta de informação de como fazer, tá? Mas o fato é que esse fundo existe, ele é gerido e ele é para o auxílio das entidades, tá? Então as entidades precisam do CMDCA para pleitear verba para fazerem programas de assistência à criança e adolescente. Então vamos lá, falei do CRAS, do CREAS, do CAPS, da educação, do CMDCA. Vou falar um pouquinho agora sobre as entidades de acolhimento, que são fatores importantíssimos nessa rede de proteção no sistema de garantia de direitos. As entidades de acolhimento fazem o quê? São os chamados abrigos, né? Que em Socorro nós temos o Lar Dom Bosco. Nós tínhamos até 2016 o Lar das Meninas, o Lar Amélie Baudet, porém foi feita uma fusão. Hoje o Lar Dom Bosco atende meninas e meninos da nossa cidade que estão acolhidos, né? Cerca de 25 a 30 acolhidos, e é a única entidade de acolhimento que nós temos em Socorro. Foi feito um chamamento público pela Prefeitura Municipal, onde a entidade Lar Dom Bosco venceu o chamamento e ela é a responsável por todos os acolhimentos que se dão em Socorro, sejam eles via judicial ou sejam eles via conselho tutelar, um abrigamento emergencial, que no caso é feito, e aí fica à mercê da chancela da Justiça, né? Tanto do Ministério Público, da opinião do Ministério Público, quanto da decisão judicial em si, que aí sim
oficializa o acolhimento. A entidade de acolhimento funciona da seguinte forma: ela é uma entidade que venceu um chamamento público, que recebe uma verba e é responsável pelo acolhimento no município. Então, quando chega, como eu disse lá, que a entidade de acolhimento está na base da rede protetiva, está na base do sistema de garantia de direitos. Quando todos os outros direitos daquela criança, daquela família foram violados, aquela criança não tem mais condição de ficar com pais ou responsável que estão, é diagnosticado pela rede, tá? Pela rede toda, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, CAPS, toda a rede que atende aquela família, diagnostica o problema e aí se conclui pelo afastamento daquela criança do convívio familiar. Talvez por uso de drogas dos pais, na maioria das vezes acaba sendo isso, né? O uso de álcool e drogas que acaba negligenciando outros direitos e acaba acontecendo isso. Portanto, nessa base fica a entidade de acolhimento. Quando não todos os outros direitos foram violados, a rede como um todo conclui pelo afastamento do convívio familiar e essa conclusão é enviada ao Ministério Público, ao promotor da cidade, ao promotor da infância e juventude. O promotor da infância e juventude toma conhecimento do caso e decide se ele entra com ação de destituição de poder familiar ou não. Se ele entra com ação de afastamento da criança do convívio familiar e do lar ou não. O promotor, se ele decidir não entrar com a ação, né, se o Ministério Público decide não entrar com a ação, esse caso retorna para a rede, retorna para o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar aplique as medidas que estão faltando de acordo com a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus artigos 136 e 101. Tá? As medidas que o Conselho Tutelar aplica estão nesses dois artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 136 e artigo 101. Tá? O promotor decidiu não entrar com a ação, visto que o embasamento não sugere o abrigamento daquela criança. Volta para o Conselho Tutelar aplica as medidas, que aí eu vou falar depois do papel do Conselho Tutelar também, e essa criança não é abrigada. Se o promotor, o Ministério Público, decide acatar a conclusão da rede, né, e ele ingressa com a ação de afastamento, essa ação do Ministério Público vai para o juizado. E aí o juizado decide se essa criança é abrigada ou não, se vai para a entidade de acolhimento ou não. Né? Se o juizado decidir que essa criança vai para a entidade de acolhimento, que vai ser abrigada, que vai ser acolhida, né? Hoje se muda muito a terminologia quando se fala disso. Antes se falava abrigada, hoje se fala acolhida. Se essa criança for acolhida na entidade, né, por exemplo, se ela for pro Lar Dom Bosco, acaba sendo a medida de proteção máxima que o juizado tomou. E aí, dentro da entidade de acolhimento, tá? Dentro do Lar Dom Bosco, existe uma equipe capacitada, existe uma equipe multissetorial, com assistente social, com psicólogo, com gestor, para fazer o levantamento daquela família. O que está acontecendo? Por que essa criança está aqui? Por que ela foi acolhida? Por que ela foi abrigada? Né? Faz um diagnóstico, acaba montando o PIA, que é um plano individual de atendimento, plano individual de atendimento de cada criança, de cada família, e aquela família é acompanhada, né? A cada 3 meses é emitido um relatório para o juizado de como está a família da criança abrigada em questão. Então a criança X, a família X está bem há 3 meses, conseguiu se fortalecer e tem condições de receber a criança de novo. Isso quem avalia é o setor técnico da entidade de acolhimento,
é passado para o juizado, e aí o juizado tem, dentro do juizado também, o setor técnico. Esse setor técnico do juizado realiza também as visitas e também dá o seu parecer. Se essa criança retorna para o seio familiar ou se essa criança permanece acolhida por mais 3 meses. Né? Hoje a nova lei que mudou no ano de 2018 acaba sendo assim. São 3 meses de acompanhamento. Se aquela família não se reestruturou, se prorroga para mais 3 meses. Se dentro daqueles próximos 3 meses a família ainda não se reestruturou, aí é cancelado o poder familiar, é retirado o poder familiar e aquela criança vai para a adoção. Né? Então o prazo máximo que a família tem é de 6 meses para se reestruturar. O prazo mínimo de 3 meses, o prazo máximo de 6 meses. Tá? Isso perante a lei nova de 2018. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Conselho Tutelar. Né? Sobre o tão distorcido papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o órgão dentro dessa rede que garante todos os direitos da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar, o papel dele é fiscalizar e cobrar os órgãos para que esses órgãos executem os serviços que garantam os direitos. Né? O Conselho Tutelar em si não executa serviço nenhum. O Conselho Tutelar requisita e cobra. Tá? O Conselho Tutelar requisita e cobra. Quem executa o serviço são esses órgãos que a gente falou antes. CRAS, CREAS, CAPS. Tá? Então, o maior papel do Conselho Tutelar está nisso. Em atender os casos, diagnosticar os direitos violados e encaminhar. Né? Então a gente atende o caso chega para o Conselho Tutelar, às vezes via escola, às vezes via denúncia, às vezes via Ministério Público, muitas vezes via Ministério Público, quando o Ministério Público faz os atendimentos. Então chega isso até o Conselho Tutelar. O conselheiro vai lá, atende, diagnostica e encaminha. Acaba por aí? Não. Depois que encaminhou para o serviço, né, encaminha com prazo, e aí cobra-se daquele serviço que ele seja executado para garantir o direito das crianças e adolescentes. Vou dar um exemplo, tá? Uma criança que mora na zona rural de Socorro e não tem transporte escolar, sendo que ela mora a mais de 2 quilômetros da escola. Tá? Ela mora a mais de 2 quilômetros da escola, não tem transporte escolar. Ela está com o direito violado? Sim, essa criança está com o direito violado. Se for procurar o Ministério Público ou o Conselho Tutelar, tem que agir? Sim. O Conselho Tutelar vai detectar que a criança está com o direito violado, vai requisitar do Departamento de Educação que se providencie o transporte escolar para essa criança, com todo o embasamento da lei, com todo o embasamento das resoluções. E aí, o Conselho Tutelar vai colocar um prazo para que se fixe esse direito e vai cobrar para que ele seja efetivamente cumprido. Esse é o maior papel do Conselho Tutelar, cobrar as políticas públicas para que elas sejam efetivamente cumpridas. Tá? Existe aí a diferença entre executar e cobrar que se execute. Né? E esse é o papel, fiscalizar e cobrar que se execute. Tá? Outro papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar realiza atendimentos e aconselhamentos para pais. Tá? O Conselho Tutelar realiza atendimentos e aconselhamentos para pais, não para menores. Tá? Tem pai que chega lá e fala assim, dá um conselho para o meu filho que ele não quer ir na escola. Não, quem tem que dar conselho para o seu filho é o senhor. Né? O Conselho Tutelar está aqui para garantir os direitos dele, para garantir que ele tenha vaga na escola, para garantir que ele tenha transporte escolar,
para garantir que ele tenha um ensino adequado, mas não para conversar com ele para que ele queira ir na escola, né? Então, vamos deixar uma diferença aqui. O Conselho Tutelar atende pais, não atende menores, não aconselha menores, aconselha pai e mãe, tá? Aí tá uma coisa que a gente precisa fortalecer, que é o poder familiar, o poder de pai e de mãe, tá? Nós precisamos fortalecer isso para que essas crianças e adolescentes não confundam que o pai e a mãe não têm poder sobre ele, porque tem. Até 17 anos, 11 meses e 29 dias, o pai e a mãe são os responsáveis pelo adolescente, tá? Então, uma coisa que a gente precisa fortalecer daqui para frente, talvez com projetos de lei, talvez com lá em cima numa Câmara Federal, que os pais sejam um pouco mais responsabilizados pelos atos dos seus filhos enquanto menores de idade, tá? Mais um papel do Conselho Tutelar. Vamos lá. Além de fazer cumprir os direitos, além de cobrar os órgãos que são encaminhados, tá? Além de orientar pais e responsáveis, além de auxiliar o Ministério Público nas decisões, um outro papel do Conselho Tutelar, tá? Que é auxiliar na proposta orçamentária do município nas políticas públicas para a infância e juventude, tá? Isso está no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e poucas vezes, poucos conselhos tutelares, fizeram e executaram esse papel, que é a atribuição do conselho, tá? Nós, enquanto eu tive conselheiro, o nosso colegiado fez uma proposta orçamentária, uma emenda na proposta de orçamento do município no ano de 2016, no nosso primeiro ano de mandato, para se fazer cumprir uma lei de 2011, tá? Esse pedido só foi reiterado agora, no primeiro ano dessa gestão nova do Conselho Tutelar. Até a gente precisa dar os parabéns para eles, tá? Esse Conselho Tutelar que está aí hoje em Socorro, atuante, trabalhando, competente, Tonão, Helder, Uchi, Pepinho e Vânia. Parabéns. Nesse primeiro ano deles, eles reiteraram esse pedido para que seja cumprida essa lei, tá? É uma lei de 2011, a lei 3526 de 2011, de autoria da então vereadora Sheila, e que foi sancionada pela prefeita Marisa no ano de 2011. Essa lei trata do quê? Essa lei coloca obrigatoriamente um assistente social e um psicólogo dentro do Conselho Tutelar. Para quê? O assistente social e o psicólogo dentro do Conselho Tutelar fariam a triagem, tá? Fariam a triagem e auxiliariam os conselheiros nos atendimentos. O que acontece com isso? O Conselho Tutelar emite um relatório trimestral, né, para as autoridades, para o prefeito, para a juíza, para o promotor, para o CMDCA, tá? Que o CMDCA também é um órgão fiscalizador do Conselho Tutelar, assim como o Conselho Tutelar é fiscalizador do CMDCA. Ali é uma mão que lava a outra, para que as políticas públicas sejam adequadas e sejam eficientes. Então, o Conselho Tutelar emite os relatórios trimestrais para juizado, Ministério Público, Prefeitura, com os atendimentos detalhados. Claro que o Conselho Tutelar não pode falar sobre casos,
né? Porque se falar sobre casos acaba violando outra lei, porque se trata de infância e juventude. Infância e juventude tem sigilo absoluto no seu núcleo de casos. Porém, numa estatística bem feita, e isso nós fizemos quando assumimos o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar não tinha uma estatística, e nós criamos uma estatística mais detalhada, não que não tinha, tinha uma estatística, mas não era tão detalhada quanto a que nós criamos. Nós criamos uma estatística detalhada de caso por caso, sem citar nomes, sem citar quais famílias eram atendidas, porém conseguimos diagnosticar, mediante esse número de casos que a gente fez, conseguimos diagnosticar alguns problemas, né? Então, através desse relatório trimestral que o Conselho Tutelar faz, a gente consegue ver que a maioria dos casos são demanda psicológica. O que é isso? São crianças que chegam lá já pré-diagnosticadas pela escola ou pelo Ministério Público, crianças que necessitam de um atendimento psicológico, e aí, quando cai na nossa rede, a demanda é muito alta e eles não conseguem atender, né? Fica na fila por vários meses e são atendidas só a posteriori. Então, essa lei de 2011, que é sancionada, essa lei que é vigorada, que se está vigorando, porém não está sendo cumprida, ela desafogaria o setor psicológico do município e acabaria com isso, além de desafogar o sistema de agendamento, o sistema de atendimentos, né, também geraria uma economia para o município, visto tempo de atendimento, tempo de fila, né, e o tempo que a gente demorava para encaminhar e para depois cobrar, né? Essa é uma demanda. Então, existe essa lei no município, ela precisa ser cumprida, precisa ser cobrada, como foi cobrada por nós em 2016, como foi cobrada pelo Conselho Tutelar atual nesse ano de 2020, para que se adeque a proposta orçamentária, né, para o ano que vem, que foi o caso dessa última proposta, que se adeque à lei orçamentária para que o ano que vem exista a verba dentro do departamento especificado para a contratação de psicólogo e assistente social para fazer a triagem e auxílio dentro do Conselho Tutelar, tá? Essa é uma das propostas que precisa ser feita. Essa lei precisa ser cumprida, tá? Essa lei vai desafogar o atendimento e vai gerar economia para o município, o mais importante, tá? Então, estou fazendo aqui um apelo às autoridades que estão hoje nos seus cargos, para que olhem com carinho para essa lei, façam ela ser cumprida, tá? Porque vai desafogar e vai gerar economia para a cidade, tá bom? Então, fechando essa rede e esse sistema de garantia de direitos, a gente falou sobre o CRAS, direitos básicos, CREAS, especializado, CAPS, saúde mental, educação, porta de entrada muitas vezes de direitos violados, CMDCA, políticas públicas, entidade de acolhimento, base da rede, e Conselho Tutelar, o órgão que garante, encaminha e cobra todas essas políticas públicas, tá? Vou repetir aqui para tentar deixar mais elucidado. Se tiver dúvida, me fala, pessoal, tá? Eu vou respondendo, por favor. De novo, Sistema de Garantia de Direitos, Rede Protetiva de Infância e Juventude, CRAS, Direitos Básicos,
CREAS, direitos violados, vínculos rompidos, atendimento especializado. CAPS, saúde mental, tanto para crianças e adolescentes quanto para a família. Tá? Educação, porta de entrada, maioria, 90% dos casos, porta de entrada de direitos violados. Tá? CMDCA, políticas públicas. CMDCA, políticas públicas. Tá? Entidade de acolhimento, base dos direitos, todos os direitos são garantidos nela. E conselho tutelar, cobra todas essas políticas públicas, encaminha e fiscaliza, tá? Fiscaliza a entidade de acolhimento, tá? E se o serviço está sendo executado da maneira correta. Joia? Essa fiscalização do Conselho Tutelar não serve para eventos, tá? Essa fiscalização é só para entidades, ok? Existe uma confusão aí entre papel do Conselho Tutelar e da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária em fiscalizar eventos, tá? Não é papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar fiscaliza as políticas públicas que são encaminhadas e cobradas e as entidades de acolhimento, tá? Como o Lar Dom Bosco, como as outras entidades assistenciais que realizam serviço em favor da infância e da juventude. Como temos em Socorro várias entidades sérias que prestam serviços de relevância enorme no nosso município. Tá? Espero que eu tenha sido claro para vocês de como funciona uma rede protetiva, de como funciona um sistema de garantia de direitos e de como a gente pode melhorar isso, né? Isso não há nada tão bom que não possa ser melhorado, né? A gente pode melhorar sim. O sistema de garantia de direitos em Socorro funciona, tá? Também posso dizer que no nosso mandato como conselheiro tutelar nós implantamos e melhoramos essa reunião de rede, como ela era feita e como é feita hoje. Nós conseguimos dar mais dinamismo no trabalho e conseguimos fazer uma estatística que fosse mais clara e que pudesse diagnosticar alguma coisa para a formação de políticas públicas para a infância e juventude. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver quem comentou aí. Quem mandou um alô. Carla, boa noite. Leandro, um abraço, Leandro, valeu. Denis, boa noite. Rodrigo, boa noite. Gal, boa noite. Alexandre. Renan, um abraço, Renan. Renan, outra entidade assistencial que realiza um trabalho maravilhoso, a Neftai em Socorro. Tá? Parabéns, Renan, parabéns para vocês aí, vocês são fera. Aline, boa noite, Aline. Flavinho, boa noite, Iraí. De quem é a responsabilidade pelo menor no caso de familiares sem condições de cuidar desses? Responsabilidade federal. Gostaria de saber o que diz a lei. Tá. A lei nos seus primeiros artigos diz que é dever da família, da sociedade e do Estado zelar por todos os direitos das crianças e adolescentes. Então, o familiar de primeiro grau, pai e mãe, que está violando o direito dessa criança, se essa criança tiver mais familiares, esses familiares são responsáveis sim, tá? São responsáveis diretos e primeiros. Acaba acontecendo o quê? Que muitas vezes esses familiares não são presentes, né? E aí essa criança acaba tendo mais direitos violados, inclusive o direito à convivência familiar, né? E acaba transferindo a responsabilidade para outras pessoas. Mas a responsabilidade direta é de pai e mãe. Isso quando não se tem uma guarda judicial que define guarda provisória
ou definitiva para outra pessoa. Tá? Se existe essa guarda judicial que garante isso para outra pessoa, essa outra pessoa é a responsável. Beleza? Rogério, boa noite. César Zucato, um abraço, meu amigo. Roberta Jamelli, obrigado. Silmara, boa noite. Juliana, boa noite. Nino Lecate, um abraço. Marcos Roberto Cecília, um abraço. Cazu Júnior, um abraço, Cazu. Márcia, boa noite. Fabi Pepe, abração, valeu. Rosiane, obrigado, Rosiane, mais uma vez. Toda a live que eu tô fazendo, a Rosiane assiste. Obrigado, Rosiane. A mãe dela também é uma pessoa que era da diretoria do Lar das Meninas e hoje comanda o núcleo de Omar Branco. O núcleo de Omar Branco e Socorro trata das pessoas, geralmente de jovens que estão grávidas, né? E aí esse núcleo de Omar Branco acaba ensinando essas jovens a como cuidar do seu bebê quando nascer. E é feito um curso, e ao final do curso essas jovens recebem todo o enxoval. É um trabalho magnífico. Eu vi que a Graça estava assistindo também, a Graça também faz parte lá. Graça, parabéns por todos os trabalhos que vocês fazem, Dona Evelise, Graça, todo mundo. Carla, parabéns pela sua atitude de disponibilizar seu tempo para esclarecer a população sobre os assuntos aqui mencionados, que são de muita importância. Carlinha, obrigado, viu, pelas suas palavras aí. Obrigado. A gente faz por... minha mãe fala que quem corre por gosto não cansa, né? Então a gente faz para ajudar porque a gente gosta também. Tá? Vamos ver aqui, tem mais pessoas aqui que mandaram... João, Antônio Granato Neto, meu companheiro, conselheiro tutelar, obrigado. João Luiz, João, obrigado. Bruna, obrigado. Cíntia, Davi Zucato, Davi, brigadão. Ana Maria Pessoa de Toledo, coordenadora do Instituto de Ensino 15 de Agosto, muito obrigado. Emerson Laerte Moreira, obrigado. Tavinho Constantini, Lucimara, aqui a Graça, eu falei da Graça aqui agora. Graça, parabéns pelo trabalho que vocês fazem no núcleo. É um trabalho de importância, um trabalho que faltava em Socorro e hoje é suprido graças à entidade de vocês. Patrícia, Juliano Faria, meu amigo, um abraço. Josélia, um abraço. Fernando Lacerda Braga, meu grande amigo Fernandinho, valeu. Jairo Lugli, um abração, tá sumido, homem. William Ginguini, um abraço. Rudy Zambuim, obrigado. Luciele, obrigado. César Augusto Branco, obrigado. Rogério, pessoal todo que entrou aí, que curtiu, que compartilhou, que comentou. Obrigado. Tavinho, obrigado pelo menino lindo, Tavinho. Cássia Fratini, gestora do Lar Dom Bosco, obrigado. Obrigado de ter acompanhado e parabéns também por todo o seu trabalho que você faz na diretoria do Lar Dom Bosco como gestora, né? É um trabalho árduo, né? Que eu acompanhei de perto, toda a evolução do Lar Dom Bosco até chegar como está hoje, graças às doações e aos trabalhos de vocês. A Sabrina, presidente do Lar também, né, que também realiza um trabalho fantástico em prol do Lar Dom Bosco, que, como eu disse aqui, é a base de todos os direitos que foram violados antigamente e o Lar Dom Bosco acaba tendo que suprir, né? Então o Lar Dom Bosco é a base dessa rede protetiva, é a base do sistema de garantia de direitos, onde tudo que não deu certo acaba caindo lá, e aí eles têm a missão de dar esperança de novo para aquelas crianças. E isso eles fazem com muita sabedoria, com muito trabalho, tá? Então, deixa eu ver no Instagram aqui, tem bastante gente aqui no Instagram, hein?
Só para agradecer vocês. Simone, Rosiane, Natália, Leonardo, Joel, obrigado. Paulinho Simões, do Karatê de Monte Sião, obrigado. Felipe Picarelli, obrigado. Érica, obrigado. A Érica acho que mandou uma pergunta aqui. Francis Ribeiro, Dr. Francis, meu grande amigo, obrigado, viu, por estar acompanhando, Francis. Flavinho, obrigado. Rafael Manias, Sheila, a autora da lei 3526 de 2011, que nós vamos tentar subir antes que seja tarde, né? Vamos tentar fazer essa lei vigorar, acontecer. André Nadais, obrigado. Lê, obrigado. Moisés, Tradição do Campo, obrigado. Débora, obrigado. Reginaldo Damião, nossa, quanto tempo que eu não te vejo. Vanessa, Renan, Marcos Azevedo, Kelly, Matheus. Aqui uma pergunta. Como fica diante da pandemia as faltas do ano letivo? Os pais que tirarem os filhos da escola terão interferência do Conselho Tutelar? Na verdade, as aulas estão ocorrendo, né? O que falta garantir o acesso das crianças à informação. Garantir que as aulas cheguem a ela da forma que estão sendo feitas. Tirar da escola não é desmatricular seu filho, você vai estar violando mais um direito dele. Não é nem aconselhável e nem correto perante a lei. Sara, obrigado. Dona Lucila, obrigado. Mônica. Não, e o resto do pessoal já falei. Galera, espero que tenha suprido a Eduarda Pereto acabou de comentar aqui, obrigado, Eduarda. Também faz parte da diretoria do Lar Dom Bosco. Um abraço para você, pro Nê. Um beijão para vocês. Pessoal, espero que eu tenha suprido as dúvidas de vocês, que vocês me mandaram durante os dias. Essa live estendeu um pouquinho mais, né, do que o planejado, porque o assunto é muito complexo. O sistema de garantias é muito grande e eu tentei falar um pouco de cada órgão, e por isso ficou um pouco extenso. Boa noite, obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente acho que hoje bateu recorde de gente assistindo. Obrigado a todo mundo que acompanhou, um beijo para todo mundo, um beijo para minha família, que hoje é dia de festa, foi batizado do Benício, né? E nós estamos indo lá comer uma pizza hoje. Obrigado, pessoal, todo mundo. Não esqueça que nós temos agora o canal no YouTube, se inscreve lá, tá? Ativa o sininho. E já tem a primeira live lá no canal do YouTube. Amanhã nós vamos subir aquela segunda live da semana passada. E essa de hoje também vai ficar lá no YouTube. E também aqui no Facebook e no Instagram. Valeu? Boa noite, obrigado, um abraço.